Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, né, da escola. Vamos então para a nossa segunda aula de ciências do 7º ano. Então, nós estamos estudando o mundo dos animais, certo? Então, na nossa primeira aula, nós vimos o que é um animal, tá? Então, tem 3 classificaçõezinhas em que a gente estudou, né? Viu que os animais, eles são pluricelulares, os animais têm uma diversidade, né? São divididos em espécies, certo? E a terceira característica era que os animais, só consultar aqui minha apostila, os animais, eles, deixa eu ver aqui, eles passam por estágios de vida, certo? Então, nós vimos aí que os animais passam por esse estágio de vida, tá bom? Bom, hoje, então, a gente vai ver onde habitam esses animais, ok? Então, vamos dividir aqui um pouquinho a tela. Vamos lá para a nossa apostilinha, tá bom? Vamos lá. Bom, então, hoje o tema da nossa aula é onde habitam os animais. Pessoal, olha só. De maneira geral, esses animais, eles habitam, eles moram, eles transitam em 3 locais diferentes. Os animais da terra, que são chamados animais terrestres. Vocês estão vendo aí na imagem, né? Vários tipos de animais terrestres. Às vezes, professora, mas e os macacos? Eles vivem na árvore. A árvore, eles não estão na terra, eles estão na árvore. Eles são terrestres, tá bom? Porque os animais, eles descem, os macacos, eles descem muito das árvores para pegar coisas no solo, para transitar, eles não ficam somente nas árvores, tá bom? E também as árvores estão plantadas em um solo, tá? Então, eles são, sim, terrestres, tá bom? Esses animais terrestres, eles podem ficar em locais alagados, em locais secos, como o deserto, né? Em locais de areia movediça tem animais também, né? Então, dependendo do tipo de lugar, do tipo de solo, vai ser um animal adaptado para aquele tipo de solo. Então, animais que têm, por exemplo, a pele mais dura, eles vão ser mais fáceis de se adaptar em solos secos, tá bom? Animais de clima, de pele mais sensível, fina, eles vão se adaptar melhor em locais de solo, onde o solo é cheio de água, solo alagado, a gente chama de solo alagado, como é o caso do solo do manguezal, tá? Olha, vamos pegar um exemplo aqui. Aqui na orla de Macapá, naquela parte ali, perto do Trapiche, Eliezer Levi, pronto, ali perto tem, na época, no período do dia, todo dia, tem a maré que enche e a maré que vaza, né? Que a gente chama de maré vazante e maré enchente. Não sei se vocês já repararam, mas acontece, se você ficar olhando para o solo, quando essa maré ela tá vazando, não quando ela tá enchendo, mas quando ela tá vazante, quando ela tá se distanciando da beira, né, do solo ali, do trapiche, se você olhar para aquele solo encharcado, né, que antes estava coberto por água na maré enchente, se você olhar para aquele solo, esse solo vai estar repleto de animais que aproveitam esse momento para se alimentarem de elementos que estão ali buscando oxigênio fora da areia, tá bom? Ou ali pela epiderme, pela parte, né, superficial, melhor dizendo, da areia, do solo, tá? Vão ter ali caranguejos, vão ter siris, né? Vão ter pequenos crustáceos, todos são animais. Então, eles estão ali, né? E eles precisam daquele solo encharcado. Então, o solo, ele vai determinar o tipo de animal que vai estar ali, tá bom? Tem animais que se adaptam a esses solos com mais facilidade, tem outros que não resistem, tá bom? Bom, esses animais terrestres, eles são muito diversos. A gente tem uma imagem aí com vários animais, né? Então, tem onça, tem tigre, tem leão, tem guaxinim, tem canguru, tem urso, tem marsupial, tem lontra, tem porquinho da Índia,
né? Quem mais aí? Lontra, tem castor, porco-espinho, tô vendo aqui também, macaco, né? Chimpanzé. Ou seja, nós temos vários aí exemplos, tem só um pouquinho dos que tem muito exemplo de animal que habita na terra, tá? O que acontece? Para que ele habite na terra, ele tem que ter um aparelho respiratório que faça com que ele pegue o oxigênio, que é o gás que a gente usa para poder respirar, as nossas célulazinhas usam para respirar. E o que eles fazem? Eles colocam esse oxigênio através da inspiração. Então, os animais, eles inserem esse oxigênio que está no ar, eles inserem lá no pulmão através da inspiração. E quando esse oxigênio entra no pulmão, na pele do pulmão, ela é bem fininha. Essa pele, ela é muito sensível ao oxigênio. Na hora que o oxigênio entra lá no pulmão, esse oxigênio passa da parede do pulmão para os vasos sanguíneos do animal. Então, é muito rápido que acontece a respiração nos animais. Se vocês forem perceber por esse desenho mesmo, tem animais que são muito grandes, logo precisam de muito oxigênio para respirar. Você tem aí o próprio os felinos que correm muito, como o tigre, o guepardo, o leopardo, o leão. E tem os mais pacatos, mas também que são grandes, precisam de muito oxigênio, que é no caso dos elefantes. Então, como é que acontece essa retirada de oxigênio do ar pelos animais terrestres? Eles usam os pulmões para inspirar o ar. Lá na parede do pulmão, é tão fino que esse oxigênio sai do gás que entrou e esse oxigênio passa para o sangue do animal, tornando o sangue cheio de oxigênio. E esse sangue vai então ser distribuído pelo coração para todos os lugares do corpo do animal que precisam de oxigênio. Então, cérebro, pés, tromba, né, no caso do elefante, cauda, no caso de todos os outros animais que têm cauda. Então, os animais terrestres respiram dessa forma. Eles podem fazer xixi mais aguado, né, xixi menos aguado, como, por exemplo, as galinhas, elas fazem xixi e cocô. Sabiam disso? Elas urinam e defecam a mesma coisa, tá? Porque a excreta delas, ou seja, a forma delas jogarem para o ambiente externo que elas não precisam, é dessa forma. É um xixi meio cocô, mais ou menos assim. Outra adaptação, né, ao ambiente terrestre são os pelos, as glândulas, né? Então, quando esses animais, eles precisam perder calor do corpo, eles têm a secreção de glândulas que fazem com que a água que está no corpo refresque a pele. Então, isso ajuda muito os animais terrestres, que ficam com o sol batendo em cima deles o tempo todo, né? Diferente dos animais aquáticos, os animais terrestres, eles estão com o sol o tempo todo batendo em cima deles. Ou, se não for o sol forte em cima deles, mas eles estão na sombra, mas o raio solar continua incidindo, né, batendo neles. Então, a ideia é que esses animais, eles precisam também, né, ter uma adaptação na sua pele para tanto se proteger do frio quanto se proteger do calor, tá bom? Além dos animais terrestres, existem os animais aquáticos, tá? Os animais aquáticos, eles habitam na água. Tem 2 tipos de água que a gente sabe, né? No geral, água doce, são os rios, os riachos, e água salgada, que são os oceanos e mares, tá bom? Então, a água doce, tem alguns animais que só vivem na água doce, tem outros animais que só vivem na água salgada, tá? E a água salgada recebe esse nome porque ela é salgada mesmo, tá? E a água doce recebe esse nome não é porque ela é docinha, não. Ninguém derrubou açúcar nela, não. A água doce recebe esse nome porque ela tem ausência de sais minerais, tá? O mar, ele tem presença de muitos sais minerais, por isso que a água é salgada, porque é muito sal mineral nele.
Bom, então esses animais aquáticos vivem debaixo d'água. Aí eu pergunto para vocês, como será que eles respiram oxigênio se eles estão dentro da água? Como eles respiram e não morrem? Bom, muito bem. O que acontece? Esses animais aquáticos, eles possuem, ao invés de pulmão, eles possuem brânquias, bem aqui, do lado da cabeça, tá? Eles possuem brânquias, e as brânquias são o órgão que pega o oxigênio que está lá na água e manda para o sangue. Fazendo isso, os animais conseguem respirar, tá certo? Então, você vai ter de animais aquáticos o cavalo marinho, os peixes pequenos, grandes, achatados, redondinhos, gordinhos, magrinhos. Vamos ter siri, caranguejo, camarão, lagosta, vamos ter tubarão, foca, leão marinho, pinguim, todos são aquáticos. Né? O polvo, as tartarugas marinhas, os jabutis são aquáticos, né? Então, assim, na maioria das vezes o jabuti ele tá na terra, né? Mas você pode ter jabutis e algumas espécies de parecidas com o jabuti, na verdade, é o tamatá. Já ouviram falar do tamatá? Ele é o cágado da Amazônia, né? É o cágado da Amazônia. E estrelas do mar, né? Pepinos do mar, bolachas da praia, né? As ostras, todos são animais aquáticos e eles fazem isso. Eles pegam pelas brânquias, o oxigênio entra no corpo e o gás carbônico sai do corpo, tá? Então, tem muitos animais na água, muitos animais. Qual é a diferença do animal da água doce para água salgada? O animal de água salgada, ele precisa beber muito mais água do que um animal de água doce, tá? O animal de água salgada, ele precisa beber mais água, ele precisa deixar água entrar na sua boca. Por quê? Porque ao redor dele tem muito sal. Então, lá dentro do corpo dele, ele vai acumulando sal e jogando pela urina para fora do corpo dele. Já o animal de água doce não pode beber tanta água, porque a água ela não tem tantos sais minerais. Então a tendência é que o animal vai inchando e pode chegar a explodir se ele não tiver um recurso de também lançar essa água que está acima da quantidade boa dentro do corpo, tá certo? Bom, esses são os animais aquáticos, né? E os animais voadores, ou os animais do ar? Que lindo, né? Olha, gente, muito lindo. Então, a gente tem as aves, como tucano, gaivota, periquito, papagaio. A gente tem os insetos, também são aéreos, animais aéreos. Eles pousam, né, vez por outra, mas no geral eles estão voando, né? Nós temos os morcegos, que são mamíferos, tá? Morcegos são mamíferos, eles têm bebês e tudo mais. Bom, o que acontece? Esses animais que voam, eles têm características que são só deles, que é a capacidade para o voo. Então, para que eles possam voar, eles contam com peso reduzido, eles contam com os ossos deles cheios de espaços internos que fazem com que eles fiquem mais leves. Eles fazem seus abrigos, por poderem voar, eles fazem seus abrigos em topos de montanhas ou em copas de árvores. Que é copa de árvore? É lá no topo da árvore. Não é chamado de topo da árvore, é chamado de copa. Então, se você reparar, não é comum as aves fazerem seus ninhos no chão. Não é comum, né? O comum mesmo é as aves fazerem seus ninhos em locais altos. Tá bom? Justamente para os ovos poderem sobreviver, já que existem seres que se alimentam de ovos de aves. Mas e os seres vivos que têm vida dupla? E os seres vivos que não se decidiram ainda? Onde é que eles vão viver? Não é que eles não se decidam, é porque parte da vida deles eles passam na água, parte da vida deles eles passam no solo ou no ar. Vamos pegar um exemplo? Os sapos, né? As rãs, as pererecas, todos esses anfíbios, eles têm vida dupla. Uma parte deles, quando eles são bebês, eles passam na água.
A outra parte da vida deles, eles vão para o solo, um solo molhado, mas continua sendo solo, tá? Então, esses dois ambientes, né, o hábitat, esses dois ambientes, eles são muito necessários para a vida desse animal. Se quando ele é um animal aquático, ele for colocado no solo seco, ele vai morrer. Se quando ele é um animal de solo e ele for colocado na água, ele vai morrer, tá? Outro exemplo são os pernilongos, as muriçocas, os mosquitos, né? Esses seres vivos são animais e eles são insetos. Só que quando eles são larvas, eles estão na água. Quando essas larvas, elas se transformam, elas formam um casulo e se transformam no mosquito, esse mosquito sai voando. É bem interessante. Eles ficam presos em pedaços de folhas e aí quando eles se transformam, né, ganham asas, perdem partes do corpo, tem uma metamorfose que acontece aí, né? Então, perde cauda, ganha asa e ele sai voando. Simplesmente assim. Um dia aquela casca se rompe e ele voa, tá? Então são esses os animais que a gente chama de vida dupla, tá? Bom, e tem também os animais que estão interagindo, porque assim, os animais de solo, eles não ficam somente no solo. Eles bebem água, eles estão disponíveis ali. Então, eles acabam interagindo uns com os outros. Aí tem esse último parágrafozinho que eu coloquei aí, que é para correlacionar essa ideia de animais que têm diferentes ambientes, que transitam nesses diferentes ambientes. Isso é muito importante, né? Então, a água, a luz, o solo, a temperatura, o índice hidrogeniônico, que é o pH, tudo isso interfere em como esse animal ele vai sobreviver ao ambiente. Se ele vai sobreviver ao ambiente de maneira tranquila ou se ele vai sobreviver ao ambiente de maneira tumultuada, tá bom? Bom, gente, então ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, podem me passar um zap. Meu número está lá disponível no grupo, tá? E façam o exercício para poder entregar até a próxima sexta-feira. Não deixe acumular, porque senão vai ficar muita coisa para fazer depois, tá bom? Tchau, tchau e boa semana para nós de trabalho. Tchau!